Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente conversar um pouquinho sobre a formação de pivôs, tá? Muita gente tem perguntado, né, em inbox ou até alguns alunos, né, quando é que se forma efetivamente um pivô de alta ou um pivô de baixa, tá, pessoal? Então vamos tirar essa dúvida aqui. Isso é de suma importância para a gente tomar algumas decisões durante nossa operação, tá bom? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Formação de pivôs, pessoal, tá? O que é um pivô? Bom, o ponto de pivô, ele é um indicador técnico, tá? Que ajuda a analisar as tendências do mercado, tá, pessoal? E a antecipar um desempenho de um ativo em um período estabelecido, tá bom? Então nós traders a gente utiliza muito o pivô, tá? Utiliza muito esse indicador para prever o melhor cenário para entrar ou sair de uma operação, seja na compra ou seja na venda, tá, pessoal? Então esse aqui agora é um ponto chave, tá? Os pivôs são encontrados, pessoal, no final de uma tendência, indicando sua reversão, tá? Então só tem pivô se está revertendo a tendência do ativo. Isso aqui é importante, coloquem isso na cabeça, tá? Senão vocês vão tentar encontrar pivô o tempo inteiro. Se você tiver a favor da tendência, não tem pivô. Tá? O pivô de alta continua sendo, ou de baixa, aquele que iniciou a tendência. E aí você tem as pernadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E você vai colocando os alvos desse pivô. Tá bom, pessoal? Então, pivô é aquele que inicia uma reversão de tendência, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá bom? Então, quando a gente tem um pivô de alta, pessoal, então eles são encontrados no final de uma tendência de baixa. Então, um pivô de alta, ele inicia com o surgimento de um fundo mais alto que o fundo prévio, tá? Sendo completado no momento em que as cotações rompem o topo anterior, né? Então, quando ele fizer um fundo mais alto que o fundo prévio, tá? E o preço foi romper o topo anterior, então a gente tem a formação de um pivô de alta, tá bom, pessoal? E o pivô de baixa é justamente o contrário. Eles acontecem quando a tendência do ativo é de alta. Então, a quebra dessa tendência é verificada quando há um fundo mais baixo que o anterior, tá? Então, no caso de uma tendência de baixa, há a formação de um topo superior ao topo anterior, tá, pessoal? Então, você tem o topo, tá? Ele vem, faz um fundo e ele faz um topo mais baixo que o topo anterior, tá? E aonde é o ponto de pivô? Quando os preços caírem e romperem o último fundo, tá, pessoal? Então veremos aqui na prática, tá? Então olha só aqui, pessoal, a gente tem, vou botar aqui marca texto. Então a gente vem aqui numa tendência de baixa, certo? Aí a gente tem agora aqui o que? Uma formação, tá? Aqui o que, ó, fizemos o que? Um fundo, fizemos um topo, certo? E agora, pessoal, a gente fez o que? Um fundo acima do fundo prévio, tá? Então, quando acontece esse rompimento aqui nessa seta que a gente chama de cabeça de pivô, acontece o pivô de alta, tá, pessoal? Então você vinha em topos e fundos, tá? Descendentes, fez um topo ainda abaixo do topo prévio, só que o fundo, pessoal, foi acima do fundo prévio. Então, o que que isso indica? Uma possível reversão de tendência. Então, você vai marcar o topo anterior. Assim que o preço romper ele, você tem um pivô de alta formado com
a cabeça do pivô sendo nesse topo aqui, tá? E aí você tem a continuidade do movimento, tá bom, pessoal? Então vamos agora para um pivô de baixa, justamente o contrário. Você vem o quê? Numa tendência de alta, certo, pessoal? Tendência de alta. Você continua nela, ainda faz aqui o quê? Um fundo acima do fundo prévio, mas agora você faz um topo abaixo do topo prévio, tá? E aí o que que você vai? Você tem o rompimento aqui na cabeça do pivô. O preço vem e pluft, certo? Rompe o preço, né? Rompe o fundo anterior, tá? E aí você tem a continuação do movimento, tá, pessoal? Então, aqui está a formação do pivô de baixa. Então, a gente só tem pivô de alta e pivô de baixa quando tiver revertendo o movimento, tá, pessoal? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o Profit para a gente dar uma olhadinha, tá? Então, olha aqui, pessoal, o que que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui uma tendência de baixa, certo? Fez um topo. O que é esse topo aqui? Ele está abaixo do topo prévio. Não é isso, pessoal? Abaixo do topo prévio. Então, continuando. Opa! O que que ele fez agora aqui, pessoal? Ele fez um fundo acima do fundo prévio, que pode indicar o quê? Uma reversão dessa tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, aonde está a ponta, ou seja, a cabeça do pivô, está nesse topo aqui. Você vai marcar esse topo, certo? Se o preço romper ele, está formado o quê? Um pivô de alta, tá? Vamos ver o que aconteceu. Opa, teve o rompimento, mas ainda não teve a confirmação. O que que eu chamo de confirmação, pessoal? Quando você tem o rompimento do candle que armou o pivô, aí o pivô está confirmado. Até aqui pode ser um rompimento falso, tá bom? Candle seguinte faz o quê? Opa, rompeu ou não rompeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda não rompeu, mas ele fez o quê, pessoal? Armou um gift. Olha isso aqui. Depois eu dou uma aula de gift, tá? Então, o rompimento dele aqui é um acionamento do pivô, tá? O que que ele faz? Opa, rompeu. Acionou o pivô, tá? Putz, Roy, e agora acionou o pivô, até onde o preço vai? A gente vai traçar o alvo desse pivô, tá? Com o Fibonacci. Como é que se traça esse alvo? Você pega o preço de Fibonacci, certo? Vai do último fundo até a cabeça e solta. Então, o primeiro alvo do pivô está em 107.500, tá? Roy, sempre o preço vai lá? Claro que não. Pode ser que o preço não vá lá. É por isso que a gente, às vezes, antecipa e faz algumas parciais no meio do caminho. Onde seria a minha parcial aqui? Seria na média de 80. Se eu tivesse tomado essa posição, minha primeira parcial estaria aqui na média de 80 com a saída final no alvo do pivô. Vamos ver o que aconteceu? Segundo o candle foi, opa, bateu aonde, pessoal? Na média de 80. Voltou tudo, depois subiu de novo. Roy, nesse caso, aonde seria o stop? O stop seria no último fundo, não foi estopado, né? Mas a gente já teria saído boa parte da mão aqui, tá? Será que ainda foi? Opa, opa! Olha onde bateu, pessoal. Oi, você é mágico? Não, não sou mágico.
Isso daqui se chama alvos de Fibonacci, identificação do pivô. Então, quando você sabe identificar o pivô, olha como é que você maximiza seus ganhos, tá? Então, pessoal, bateu certinho, a operação foi o quê? Muito bem sucedida. E ponto final, sai da operação no primeiro alvo do pivô. RP em alguma resistência prévia, um alvo final aonde? No pivô. Tá bom, pessoal? Entenderam? Então era isso, pessoal. Eu queria passar para vocês aqui o conceito de pivô, tanto pivô de alta quanto pivô de baixa, tá? Como você identificar a cabeça do pivô e como traçar o alvo do pivô, tá? E o stop técnico também, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.